Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre a casa espírita. O que significa a casa espírita? Nós temos uma ideia, nós estamos dentro de uma casa espírita. Para nós aqui, nós estamos vendo 36 metros quadrados de construção, com 53 cadeiras, 55, tem duas avulsas lá fora, 55 cadeiras. Então é isso que nós estamos vendo aqui, é isso. Mas a casa espírita é muito diferente, é muito maior. Esses 36 metros aqui não existem para o plano espiritual. As paredes se expandem, aqui em cima tem um mezanino, onde a espiritualidade traz muitos espíritos para ouvir a palestra. E enquanto nós estamos aqui sentados ouvindo, muitos espíritos estão cuidando de cada um na sua necessidade. Porque nós somos muito necessitados. Nós, todos, os dirigentes da casa, os que estão chegando hoje pela primeira vez, os que estão vindo há muito mais tempo, todos nós somos muito necessitados. Então, a gente precisa entender sobre a casa espírita, porque senão a gente faz como as outras religiões. A gente vai lá, é quinta-feira, 8 horas, eu vou lá tomar um passe. Quer dizer, já deixou para trás a palestra. O importante para ele é o passe. Não. O passe é importante, mas a palestra também. Porque a casa espírita também é uma escola. É uma escola onde a gente aprende a vida. Nas outras religiões, eles falam de religião. Nós falamos de religião, de filosofia e de ciência. Me diga uma religião que fala sobre limpar a mente. Você precisa limpar a tua mente. Ouviram outra religião falar isso? Mas limpar a mente, o que é limpar a mente? Limpar a mente é você crescer um pouquinho. É deixar toda a sujeira mental que a gente carrega, porque a gente carrega muita sujeira mental. Se nós, desde pequeno, a gente cresceu com uma disposição de falar palavrão, a gente está falando palavrão até hoje. Se a gente cresceu com algum tipo de violência, a gente é violento. Se a gente cresceu com um pouquinho de orgulho, hoje a gente é um grande orgulhoso. Então, a gente tem muita sujeira. Então, limpar a mente é a gente trocar o teor mental nosso, o teor mental, tirar essas coisas que não nos trazem nenhum benefício e ir atrás de outros. Agora, esses outros, onde a gente vai encontrar? Nos livros, na palestra, no estudo, na busca que cada um tem que fazer. Então, no centro, não é só vir tomar passe, é vir participar. Porque senão a gente vai ficar aqui a vida toda falando e vocês vão ficar aí a vida toda ouvindo. Quando Jesus chamou muitos, muitos serão os chamados. Todos nós somos chamados. Então, além de escola, a casa espírita é um grande hospital do plano espiritual. Como eu disse que as paredes se expandem e espíritos são trazidos para ouvir, para participar, para trabalhar, eles também têm um espaço onde eles internam espíritos enfermos. E é o que mais tem
Do lado de lá é espírito enfermo. A gente não tem ideia. A gente pensa que quando desencarna aqui, ganha 2 asinhas e bate asa. Não bate. A gente desencarna e não percebe que desencarnou. E vive andando pela rua aí, feito um bobo para cima e para baixo, procurando a casa. Esses espíritos têm que ser recolhidos num hospital, numa clínica, para eles despertarem um dia. Um dia eles vão despertar. Porque o despertar do lado de lá é muito difícil. Despertar do lado de lá é difícil por quê? Porque a gente só vem no centro para tomar passe. A gente não vem para entender a vida. A gente teria que vir no centro para aprender, para colocar em prática, para cuidar de si, para não passar por agruras depois do desencarne. A gente desencarna e não percebe. Eu quero que alguém daqui levante o dedo e fale assim: eu percebi que eu desencarnei ontem à noite. Não, calma. Todos desencarnaram ontem à noite. E todos estão vivos hoje. É porque quando a gente dorme, é igualzinho. A gente dorme, sai do ar. A gente saindo do ar, a gente tem condição de. A gente tem alguma condição de controle? Não tem. Então, a morte é a mesma coisa. A gente fecha o olho, entra no sono. A gente fecha o olho, entra na morte. E daí? A gente não está preparado para isso. No sono é fácil, porque de manhã toca o despertador, a gente volta. Mas e depois que a gente desencarnar? Não tem despertador do lado de lá. A gente fica perdido. Então, Centro Espírita é uma grande escola, Centro Espírita é um grande hospital, Centro Espírita é uma formação de caráter, Centro Espírita é uma formação de pessoas que queiram progredir espiritualmente. Ainda temos outro tipo de pessoa, a que vem no centro para resolver seus problemas, para ganhar dinheiro. Não resolve. Não resolve. Ganhar dinheiro tem que blabutar. Levanta às 6 horas da manhã, começa a trabalhar às 6, vai até meio-dia, almoça, da meio-dia, meio-dia e meio, pega meio-dia e meio no serviço de novo, vai até às 8 da noite, aí você fica rico. Aí fica rico, porque aí você está trabalhando. Mas pedir para espírito resolver assunto de dinheiro, não vai ganhar. Por quê? Porque tem leis. Leis imutáveis, leis de Deus, que nós não podemos derrogar, e muito menos os espíritos, que são mais inteligentes que nós, são mais esclarecidos do que nós e sabem que eles não podem mexer na lei. A lei é justa para todo mundo. Então não tem quebra-galho na casa espírita. Quebra-galho não. A casa espírita abre suas portas para atender a todas as necessidades. Mas a pessoa precisa ter um merecimento. É da lei. Jesus pregou isso daí há 2000 anos. A cada um segundo a sua obra. Pronto. Se você não tem obra, não cobre. É a mesma coisa no banco. A gente chega com um cheque lá no caixa, fala assim, me dá esse dinheiro. Aí o cara fala assim, mas o senhor não tem saldo. Ué, mas eu tenho cheque, me dá o dinheiro. Não, mas o senhor não tem saldo. É a mesma coisa com a lei divina. A gente pede, Senhor Jesus, socorre aqui, o senhor vê como é que eu estou passando, tal. Aí Jesus pega a nossa ficha e fala assim, mas você não fez nada. Como é que você está pedindo se você não tem crédito? Se você não tem crédito, não adianta pedir. É assim a vida. Nós temos que produzir, guardar, para a gente, quando precisar, pegar, pedir. É assim. E só na doutrina espírita, só na casa espírita, a gente encontra essa informação. Porque é muito mais fácil se a gente pregasse aqui, se você... Não pode nem falar, né? Não pode nem falar. Mas se você contribuir para com o Senhor, você vai para o céu. Seria mais fácil. Mas não vai. Porque o Senhor não precisa de contribuição.
O Senhor não precisa de contribuição. Se você adotar a nossa igreja, você vai para o céu. Também não. Você vai para o céu se você tiver merecimento para ir para o céu. Você pode ser uma pessoa que não tenha religião nenhuma. Tem muitas pessoas que não têm religião nenhuma e muito melhor do que todos os religiosos juntos. Então a casa espírita é esta grande escola, esse grande hospital, uma grande enfermaria para a espiritualidade, acolhedora para todos nós. A casa espírita tem que ter suas portas abertas e ela fica aberta 24 horas por dia. A noite da semana é para nós encarnados, mas durante as outras horas é só para os desencarnados. Acolhedora porque é uma casa aberta pela espiritualidade, não por nós. A espiritualidade programa a casa, monta, arregimenta pessoas muito endividadas com a misericórdia divina, que é mais ou menos assim: o Anísio, o Clóvis, eu, a Lourdes, a Sueli, a Dona Silvia, nós, seu João, nós os endividados com a misericórdia, e traz para o centro e fala assim: ó, você está em tratamento aqui, mas você vai ajudar todo mundo. Uma particularidade: quando nós abrimos esta casa aqui, nós viemos de outra casa. E sempre tem uma cisãozinha na outra casa. Então, a gente saiu de lá com mágoa. Não deveria. Com 30 anos de espiritismo, não deveria sentir mágoa. Mas, 30 anos de espiritismo e muitas encarnações de ser humano. Então, a gente carrega lá dentro ainda muita imperfeição. Trouxemos um pouco de mágoa de uma pessoa de lá. E um dia essa pessoa precisou de ajuda nossa. E me deu uma grande vontade de falar assim: você eu não ajudo. Você eu não ajudo. Ele precisava de um tratamento espiritual. Só que a espiritualidade pulou na frente e falou assim: você vai atender ele e todos os outros que vierem pedir. Não negue nunca ajuda para ninguém. Então nós atendemos. Então a casa espírita é isso. Ela está aberta para trabalhar efetivamente em todos os fatores da vida, de auxiliar o próximo. A nossa casa não dá sopa para o assistido, porque nós temos uma programação diferenciada. Nós vimos da sopa. A espiritualidade pediu assim: olha, Mirassol tem 10 centros espíritas, os 10 centros dão sopa. E as pessoas que comem a sopa são as mesmas. Ela vai segunda num lugar, terça no outro, quarta no outro, quinta no outro, sexta no outro. A mesma pessoa. Vocês vão dar sopa para as mesmas pessoas que já estão alimentadas. Então, não dê sopa. Focalize todo o poder da casa só no tratamento espiritual. Então, nós direcionamos todo o tratamento da casa no atendimento espiritual. Porque é uma das grandes necessidades nossas. Nós precisamos muito de socorro espiritual. Nós somos pessoas necessitadíssimas. Então, dentro desta programação grande que a misericórdia divina faz para conosco todos, nós vamos dar uma ideia da casa espiritual, da casa espírita. Como é que faz uma casa, hein? Não sei como é que faz casa. Você começou no telhado. Comecei no telhado, né? Assim? Aqui é assim.
Esse redondo aqui é uma janela. Aqui atrás, ó. Aqui atrás. O hospital. Cheio de espírito em tratamento. Na nossa casa a gente sabe que não tem esse hospital. Mas nós sabemos que tem um pronto-socorro. Um pronto-socorro anexo a esta casa aqui, para atender os espíritos necessitados. É este o funcionamento da casa espírita. Poderia ter o hospital, pode ter o pronto-socorro, pode ter uma clínica de repouso, onde a espiritualidade pega aquele espírito que vem das trevas, que está muito, muito, muito fora de padrão, não tem nem formato humano, e aí recebe um influxo de energia. E esse espírito é levado para lá. Levado para lá aqui. Internado lá. Acolhido. Pois a semana que vem ele terá que passar por novo tratamento, novo influxo energético. E assim vai. E no livro Memórias de um Suicida, mostra que esses espíritos demoram mais de 200 anos para se reequilibrarem. 200 anos para se reequilibrarem. Para depois partir para uma programação para uma reencarnação. Nós pensamos que tomar passe resolve. Vou no centro tomar passe. Vai no centro para aprender. O André Luiz, que é um espírito que escreveu uma obra através do Chico Xavier, e para os espíritas são os livros que todo espírita tem que estudar. São 16 livros, começando pelo livro Nosso Lar. O André Luiz, nesta obra, explica que se você já tomou 10 passes, você já tem que ter alterado o seu padrão mental. 10 passes. Porque depois, no 11º, eles vão estudar se você merece receber mais passes. Está lá na obra do André Luiz. Eles dão 10 passes de graça para a gente se reequilibrar. E aí a gente tem que procurar melhorar. Jogar aquele lixo mental que nós falamos no começo, ver, colocar para dentro novos conceitos, novas palavras, novas ideias, buscar coisas diferentes para o nosso bem, para que a gente tenha condições de progredir. Porque o Dr. Bezerra de Menezes também, que é talvez o espírito mais famoso no Brasil, que todo mundo, quando tem um cachorrinho machucado, chama pelo Dr. Bezerra. Quando tem a vozinha doente, chama pelo Dr. Bezerra. Todo mundo quer assistência do Dr. Bezerra. E ele atende a todo mundo. Ele atende todo mundo. O Chico, certa vez, pediu ajuda para ele porque o olho dele sangrava. Doía muito e sangrava. E ele pediu. Ele não pediu para o Dr. Bezerra, ele pediu para um trabalhador do Dr. Bezerra. Vou ver lá se o Dr. Bezerra autoriza você colocar um remedinho no meu olho, porque está doendo muito e está sangrando. Aí o Dr. Bezerra apareceu para ele e falou assim: Chico, por que você não pediu para mim? Eu falei: é que eu sou um animal. Ele falou: eu cuido de animal também. Então o Dr. Bezerra, ele pede desculpa para nós por ele não poder atender como a gente quer. O Dr. Bezerra fala assim: me desculpe, meu irmão, se eu não posso te atender mais do que eu estou te atendendo. Dê um passo na minha direção, que aí eu tenho mais condições de te atender. Analisa essa frase. O que o Dr. Bezerra quis falar? Para a gente dar um passo? Um passo em quê? Em crescimento. Para a gente melhorar o padrão, que aí ele tem mais condições de atender, de socorrer. Porque a grande maioria da humanidade
tem esse problema de não se cuidar. Não se cuida. Tem pessoas que vêm no centro, tem pessoas e pessoas, né? Mas tem pessoa que vem no centro e fala assim, eu gostaria de você ver aí o que eu tenho. Ver aí o que eu tenho, não é para ver se ela tem um carro, não é para ver se ela tem... É para ver se tem espírito. Ela tem espírito. Para ver se ela tem problema. E se tiver, resolve. Tira o problema para mim. Só que resolve, a gente resolve. A gente até ajuda a tirar uns elementos de perto. Mas, semana que vem, se deixar, semana que vem ela está aqui de novo. Ela vai assim, vê aí, ó, porque eu me senti tão bem, mas agora aconteceu tudo de novo. Mas você não melhorou o seu padrão. Seu padrão mental não melhorou, por isso que voltou tudo. Não voltaram aqueles espíritos que a gente tirou, voltaram outros. Como eu disse que os espíritos desencarnam e não percebem, então nós vamos no hospital visitar a dona... Nós vamos no hospital visitar a dona Eugênia, que está internada no hospital, e chega lá, a gente visita e vai embora. Um hospital é assim de espírito desencarnado. Eles não sabem, eles não perceberam que desencarnaram. Eles ficam lá no hospital. Eles ainda se sentem entubados, eles se sentem operados, com dor. Tudo que tem dentro do hospital lá, eles sentem. Aí eles encostam num encarnado e eles aliviam. A dor dele passa. A angústia dele passa. Aí ele acompanha o encarnado. O encarnado vai para casa, leva o espírito junto. Daí, 2, 3 dias, o encarnado está... não tinha dor, mas está doendo agora. Dói aqui, dói ali. Tá. Olha, acordo à noite, mas olha, parece que tem alguém querendo me enforcar. Aí vai ver, é um espírito enfermo que está com a pessoa. Só isso. Ninguém vai querer mais ir visitar ninguém agora no hospital. Espera, Cleide, que tem mais lugar. Ninguém mais vai sair de casa, então. Porque é assim na clínica, é assim no hospital, é assim no supermercado, é assim. Onde a gente for, tem espírito. Onde a gente for, a gente está rodeado por uma multidão de espíritos. O apóstolo Pedro já falava isso há 2000 anos atrás. Nós temos uma nuvem nos observando. Então é muito espírito que nós temos em volta da gente. Não tem relação nenhuma conosco, tem relação com a vida, são nossos irmãos, mas estão necessitados. Isto nós temos que aprender só dentro da casa espírita. Em outro lugar não tem essa informação. Só dentro da casa espírita. Pior que a gente vai atender esses espíritos, a gente não pode falar que ele morreu. Senão o susto dele é tão grande que ele pode morrer de novo. Você acha que é brincadeira? Não é, não. Eu atendo e não posso falar que ele está morto. Eu falo assim, você espera uns dias aí, descansa um pouco, depois a gente conversa, tá? Fica aqui. Depois a gente conversa. Porque se eu falar assim, você morreu, ele fala assim, seu idiota, você está vendo que eu, estou vivo, estou aqui. Para ele está vivo. Para ele está tudo certo. Porque não muda nada. Não muda nada. A gente leva as sensações, a gente leva os pensamentos, a gente leva tudo que a gente tem aqui. Então a gente continua vivo do lado de lá. Só que a gente não entende nada. A gente não percebe nada. Pouquíssimas pessoas percebem. E aí podem perguntar assim, mas todo mundo que morre não tem um parente que vem buscar? Tem. Precisa ver se ele quer ajuda. Porque a hora que ele vê o parente, ele fala assim, o fantasma da minha avó, não quero saber. Não quer o auxílio. É o fantasma, a avó dele se transformou em fantasma.
Nós temos que nos preparar. É como se a pessoa ficasse apegada aqui, né? Fica. Principalmente nas coisas materiais, né? A pessoa tem muito apego às coisas materiais, fica preso, né? Tem casa que a gente vai e tem o antigo dono da casa, que desencarnou, está dentro da casa e ele não deixa ninguém em paz dentro da casa, porque ele quer a casa é dele. Tá? A casa é dele, então ele quer a casa. Ele não percebeu que ele desencarnou. Que faz 100 anos, que faz 20, que faz 50 anos que ele desencarnou. Ele está lá dentro da casa dele. E ele não dá sossego para a família, porque a vibração dele é diferente da família. A vibração dele é de desencarnado, e a nossa vibração é de encarnado. Tá? Diante daquilo que eu falei no começo, que a espiritualidade abre as portas da casa espírita e coloca um grupo para se tratar e ajudar no tratamento dos outros, nós trazemos uma bagagem muito grande do passado. Todos nós. Quantas vidas nós já tivemos? Um pirulito para quem acertar. Chuta. Chuta. Vai. 2. Não. 10 mil. 10 mil, acertou. Tem autor que fala 12 mil encarnações, tem autor que fala 8 mil encarnações. Vamos ficar no meio. Em torno de 10 mil encarnações nós temos. O professor Rubens Romanelli, no livro O Primado do Espírito, diz que nós já tomamos água de todos os rios da Terra. Então nós já encarnamos e reencarnamos em todos os lados da Terra. Nós já estivemos em todos os rincões da Terra. E Kardec diz que muitos de nós estivemos já em outros planetas. Já encarnamos lá, já desencarnamos, já voltamos. Então nossa bagagem é muito grande. E aí a gente remonta ao passado e vê como que o passado era. Nós evoluímos alguma coisa do passado para hoje? Nós evoluímos? Um pouquinho, né? Nós já não temos mais aquele ímpeto de matar, que a gente matava para ver o outro cair, né? A gente matava. Tinha lá até a lei lá do duelo, né? Que as pessoas podiam duelar para defender a honra. Então a gente já melhorou bastante. Mas e aquelas pessoas que a gente matou lá no passado? Muitos deles ainda estão atrás da gente. Muitos deles, em espírito, ainda estão atrás da gente. E quando acha a gente aqui, eles fazem o possível para acabar com a gente. Por isto é que nós temos que fazer aquela limpeza mental e adquirir novos conhecimentos, novo padrão mental, para que quando essas pessoas chegam perto da gente, vê que a gente mudou. Porque ele não vai analisar nosso corpo, ele vai analisar a nossa mente. Analisando a nossa mente, ele vê que a gente cresceu um pouquinho, que a gente não é mais como a gente era. E se torna muito mais fácil atender uma entidade dessa daí, que não tenha tanta volúpia em querer fazer uma obsessão contra nós. Acompanham as nossas programações, a espiritualidade, acompanha a nossa programação. E a nossa programação envolve o quê? Vamos ver, nós aqui, 60, 70 pessoas aqui, quanto cada um tem na programação e tem um espírito envolvido. Todos nós. Envolveram-se conosco, talvez, há 500 anos atrás, numa outra encarnação. E vem acompanhando a gente
A gente desencarna, reencarna, desencarna, reencarna e esse espírito está cuidando da gente. É um amigão nosso. Cuida. Hoje aqui, todos os espíritos que programaram as nossas vidas podem estar aqui. E entrelaçados, porque nós não estamos aqui por acaso. Todo o pessoal que trabalha na casa, que se agrega à casa, faz parte de uma grande equipe lá do passado. Nós já estivemos emaranhados lá por trás. Nós já tivemos atividades. Alguma coisa nós fizemos. E reencarna no mesmo sexo ou não muda? Não, pode mudar, né? Depende da necessidade do espírito vivenciar uma experiência feminina ou masculina. Tá? Pode vivenciar muitas masculinas, mas pode também vivenciar muitas femininas. Porque ele precisa conhecer tudo, né? Se não conhece só um lado da coisa, só um lado da vida, tem que conhecer os dois lados. Então, o espírito não se preocupa com isso. Dependendo da necessidade do espírito, ele reencarna na forma humana que ele precisa. Precisa. Como é que ele reencarna? Tem um programa para reencarnar. Não é aleatório, não é como chocadeira. O espírito é levado lá no departamento da reencarnação e mostram para ele todas as necessidades dele. E mostra assim, você lá na outra vida você foi uma mulher muito bonita. Muito bonita. Os homens viviam correndo atrás de você. Você desmanchou 344 casamentos. Você arruinou a vida de muita gente. Nesta próxima vida, a gente acha que se você não tiver um corpo bonito, é melhor. É melhor. Eles sugerem. Se você não for atraente, é melhor. Para você não cair de novo. A gente vai dar condições para você não cair de novo. Você tinha muito poder, muito dinheiro. Nessa outra vida você vai de professora primária. Para ganhar bem pouco. Né? Se fosse homem eu ia falar assim, você vai para ser bancário. Mas a espiritualidade vai moldando a vida da pessoa para dar condições dela passar uma encarnação aqui sem cair de novo. Então ela não vai ser bonita, não vai ter poder, não vai ter dinheiro. Vai viver com um salário muito pequeno. Então ela vai estar limitada. Ela não vai todo dia para o shopping. Ela vai uma vez por mês. Se sobrar dinheiro. Se sobrar dinheiro do sorvete. Aí a pessoa vem. A pessoa vem, só que não gosta da vida. Aí reclama. Jesus, coitado, ele fica olhando lá, ele fala assim, mas eu dei todas as condições para ela não cair dessa vez. Fiz tudo que para ela evoluir e ela está lá reclamando. Senhor Jesus, o senhor não sabe. Ontem eu pus até sal grosso atrás da porta para ver se eu atraio algum namorado. Mas não tem namorado. Sal grosso não espanta espírito e nem traz namorado. Eu pus mel num pires atrás da porta para atrair. Vai atrair só formiga. Gente, é da lei. Se fosse fácil assim, por que existiria lei? Era só pôr um pirezinho lá com mel, pronto, resolvi o problema. Mas e a lei? E a lei de Deus? Onde é que fica? Então não tem quebra-galho. Na vida não tem quebra-galho. A gente vai conseguir com aquilo que eu falei. Levanta bem cedo e trabalha. Se for para colocar no pires, haja pires. O nosso espírito tem alguma relação com o espírito
Não. Evoluímos de lá, né? Tá? Ela perguntou se nosso espírito tem relação com o animal. Não tem, tá? Nós somos humanos, temos o raciocínio, então somos humanos. Os animais ainda estão, são quatro reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. Isso tudo está na matéria. E depois tem o reino angelical, que já é fora da matéria. Tá? É isso que a gente está traçando. A gente saiu do mineral, passou para o vegetal, passou para o animal. Estamos aqui no hominal. Já não mordemos mais ninguém, não avançamos mais em ninguém. Tá? Já estamos bem evoluídos. E quando desencarnar, a gente vê filmes aí que a pessoa desencarna e depois reencarna em animal. Não pode, tá? A lei não permite você sair de um estado racional para um estado de como é que chama? Do quê? Irracional. Não pode. A gente não retrograda. O espírito não retrograda. Ele pode reencarnar numa favela como uma pessoa muito simples, mas ele é aquele espírito que ele era lá. Toda a bagagem dele está lá dentro dele. Ele está passando por aquilo agora por uma necessidade. Depois ele avança. Ok? Diante das coisas que a Casa Espírita faz, com essas informações todas, a gente vai deixando para trás as muitas crendices que a gente carrega. Isso que eu estava falando agora de pires com mel, com sal grosso. Outro dia tinha um programa na televisão, a moça estava lavando a casa dela com um anil para tirar os espíritos da parede. Tirar espírito da parede com anil. Mas ela não sabe, coitada. Alguém falou para ela. Só como ela não tem entendimento, ela fez. Era melhor pintar a casa de azul, né? É, melhor. Mas aí ia ficar o espírito debaixo da tinta. Então, as crendices que a gente carrega é um atraso de vida tão grande para a gente, porque crendice, a gente está crendo e a gente não está sabendo. Quando a gente souber, a gente deixa de acreditar. Todo mundo aqui acredita em Deus? Acredita? Eu não acredito. Eu não acredito em Deus, eu tenho certeza de Deus. Eu sei como é que Ele age, que Ele não é um homem, que Ele não é um ser humano. Eu sei como Ele age, como é que é a lei dele e tal. Aí é outra coisa. Agora, eu creio em Deus. Como é que é Deus? É um velhinho de cabeça branca com uma bengala. Não, não é isso. Isso é o que o povo pensa. Deus não é humano. Deus não é um ser humano. Então a gente vai deixando essas crendices. Que eu falei de arrumar marido, aquela hora lá de puxar o namorado, tem muita gente que acende velas coloridas em casa e isso daí atrai realmente só espíritos brincalhões, tá? Vem as pombas gira, espíritos brincalhões. Vem as... como é que chama? Ciganas. Vem cigana toda vestida, toda amarelo, verde, azul, tá, tudo. Fica rodando lá em volta do você, lá, dançando, te atrapalhando. Você queria um namorado, veio uma mulher. Veio a namorada. Então, olha, a Casa Espírita ensina como que a gente vive sem problema. Não acendam vela em casa, nem branca, nem preta, nem vermelha, nem azul, nem amarela, nem cor-de-rosa, nenhuma vela. Não acendam incenso dentro de casa se você quiser ter padrão bom de vibração na casa. Incenso atrai espíritos, esses espíritos andando pela rua. Espíritos que não vão trazer nenhum benefício, porque os espíritos esclarecidos não precisam disso. Os espíritos esclarecidos não precisam que a gente faça nada para eles nos ajudar.
Ele sabe o que a gente precisa e o que a gente merece. Mas quando a gente põe uma velhinha ali, ó, e tem muitas senhoras idosas que fazem isso, por caridade. Por caridade. Elas acendem uma velhinha branca lá para as almas. Aí as almas vêm e falam assim, ai, tem uma velhinha ali, lota a casa dela. As almas. O que ela queria fazer com as almas? Ajudar a encaminhar as almas, a abrir os seus caminhos, iluminar seus caminhos para as almas serem recolhidas. Ao contrário, as almas vêm correndo no fogo. Enche a casa de alma. Que é a luz que elas enxergam. É. Algumas enxergam. Então, não façamos isso, senão a nossa casa está sempre cheia de espírito. Casas que fazem muitas festas, atraem muitos espíritos, e depois, quando a gente vai fazer algum tratamento, alguma limpeza na casa, aqueles espíritos estão todos jogados pelo chão, com a garrafinha na mão, com a latinha na mão, de fogo. Eles estão lá. O lado astral da vida é igualzinho o lado daqui. Igualzinho. Quando a gente fuma, a gente atrai espírito para fumar com a gente. Se a gente bebe, atrai espírito para beber com a gente. Se a gente tiver sexo desregrado, atrai espírito para fazer sexo desregrado com a gente. Tudo. O que o homem pensar, do lado de lá está cheio de gente querendo. Então nós temos que cuidar da nossa parte. Senão a gente sofre. E isso passam anos, passa uma vida e a gente não progride nada se a gente não tomar a decisão de aprender, de ir atrás, de ler. Gostaria de saber o que é um espírito Exu. Pega um livro sobre Exu, lê o que é Exu. Gostaria que alguém me desse uma definição do que é um espírito Exu. Ninguém sabe o que é um Exu? Meu Deus! No conhecimento de Umbanda, eles tratam o Exu como o espírito de resolver as coisas. Seria um mais poderoso. Nós sabemos que os Exus verdadeiros trabalham para Maria de Nazaré, lá nas Furnas, socorrendo espíritos muito atrasados. Eles são trabalhadores de Maria de Nazaré. E nós vemos muitos Exus aqui, por aqui. Aquele pessoal que vai fazer um despachozinho ali perto do cemitério, que acha uma encruzilhadinha ali, não sei onde. Aí aqueles espíritos são espíritos brincalhões que falam, eu sou Exu. E vai lá e assume o trabalho. E eles dão trabalho também. Assume o trabalho e dá trabalho, porque você pagou. A pessoa deu lá uma pinguinha para ele, deu um ebó, que é a comida deles, e aí eles vão em cima da pessoa. Ó, mandaram acabar com você. E vão querer acabar com ele. Então, vamos entender, Exu. Ah, eu quero saber o que é. Que espírito foi Maria de Nazaré? Pega o livro de Maria de Nazaré. Estuda Maria de Nazaré para a gente saber o que era Maria. Ah, eu queria saber de Jesus. Estude o Evangelho de Jesus. A gente fica sabendo tudo sobre Jesus. A gente tem que buscar. Senão a gente passa a vida toda sem saber. Senão a gente passa a vida toda. Aí a gente volta do lado de lá. O meu temor é esse, sabe? Meu temor é voltar do lado de lá. O primeiro temor é não acordar. Se eu não acordar do lado de lá, eu estou frito. E se acordar, o meu anjo guardião chegar em mim e fazer assim, ó. Vamos pegar a tua ficha aqui. Nós não combinamos que você ia lá fazer isso. Combinamos. E você fez nada. Nós não combinamos para você fazer isso. Ah, combinamos. E você não fez. A pessoa cara de pau que vai ficar olhando para o anjo guardião lá, o espírito amigo, cobrando a gente. Eu não tenho cara. Eu vou falar para ele, ó, me devolve para lá, vai.
Devolve para lá. Ficar ouvindo cobrança dele, porque eu não fiz a minha parte, ele fez a dele. Eu não fiz a minha. Então é esse cuidado que a gente tem que ter com a gente, tá? Sem se preocupar com o outro. O outro tem a vida dele, o outro tem tudo que ele precisa, o outro tem o anjo guardião dele. Deus cuida de todo mundo igualmente. Um grande erro também é passar a vida cuidando dos outros, viu? Cuidando do outro e esquecendo da gente. Tá? Ok. Vamos embora antes que a chuva venha. Fala mais, acho que tá tão bom. Tá bom? Acabou o assunto. Acabou? Tem 5 minutos. 5 minutos. Mais 5. Então, a casa espírita é para nós um fator de libertação. Libertação para nós. Nós vamos deixando aquelas crendices que a gente estava falando agora. Consequentemente, a gente vai deixando os nossos medos. Nós temos muitos medos que a gente não pode carregar. Muitas das vezes a gente traz traumas de infância que não foram resolvidos até agora. E esses traumas judiam muito da pessoa. E a gente pode passar para outra vida com esse trauma, nascer lá uma criança desestabilizada por causa de um trauma que a gente não resolveu aqui agora. Porque a gente tem muitos traumas. A gente tem muito medo. A gente é muito limitado. As religiões ortodoxas colocaram muito medo na gente. Não faça isso que Deus te castiga, não faça aquilo que Jesus te pega, não faça aquilo que... Isso daí foi cristalizando lá dentro e a gente foi guardando. Por isto, a gente carrega isso daí ainda. Porque nós podemos nos libertar. Jogando esse lixo fora. Colocando coisas novas dentro da cabeça. Lendo, estudando, buscando, conversando, entendendo. A gente muda de vida, espiritualmente falando. A gente se sente mais leve, não tem mais cobranças, mas isso não é numa semana, viu? Isto é na vida, a gente faz. A gente tem que continuar a busca, a gente tem que continuar o nosso investimento na gente mesmo. Quantos anos o senhor está na espiritualidade? Eu estou na doutrina espírita. 34. 34. E o senhor tem medo de chegar e não acordar? Tenho. Imagina o nosso. Tá. Não tenho nada mais que vocês, a não ser esses anos a mais que eu li muito. Eu estudei muito. Porque quando eu entendi, eu falei, não, então eu quero saber tudo disso daqui. Então, a gente busca. Eu me dediquei a isso, né? Mas, realmente, a gente continua sendo humano. Vai que a minha bagagem lá seja muito ruim, na hora que desencarna, essa bagagem aqui não dá para sustentar. A outra sobrepõe. Aí eu falo assim, não faço nada, não falo nossa. Não. Ok? Obrigado pela atenção.